Bom dia, boa tarde, boa noite. Roda a vinheta. E do que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de controle parental. Segurança eletrônica está ali. Eletrônica tem a ver com conexão, que é um dos pilares da LBT Soluções. Então, para acessar esse conteúdo, vem comigo que você vai entender o que a gente faz aqui sobre controle parental. Valeu? Bom, nós somos a Sou Podcast 67 e nós produzimos conteúdos exclusivos para a LBT Soluções, né? Nós estamos dentro do guarda-chuva da LBT Soluções, que dentro do que explora está a conectividade, como é que a gente conecta você até você, né? Ou no caso do controle parental, né? Como é que você conecta você com quem é o outro lado. Para isso a gente precisa de definir termos. A parte de termos de serviço é uma das coisas que a gente se preocupa e fala também aqui. Parte de uma premissa que o sistema é bidirecional, né? Então as duas pontas mantêm conexão direta. Às vezes, não, mas isso aí já tem o telefone, já tem o WhatsApp, já tem o... Sim, com certeza. Tanto que a gente se apoia em todas essas plataformas free, por isso preocupação com os termos de uso, né? Para fazer essa conexão que permite um lado ler o outro, né? Como é que é essa questão de leitura? Então a gente define atores. Quem são os atores dentro do controle parental? A gente chama de cuidador, certo? Essa palavra é bem tranquila, porque de certa forma a ideia é que estabelecendo essa conexão, você dispensa o uso de uma cuidadora em tempo integral junto à pessoa que é quem? O que eu chamo de cuidado. É o cuidado, ou é a cuidada. É a pessoa que recebe o cuidado. E para isso, e talvez aí tenhamos muitas resistências nesse mercado, mas troca a palavra mercado pela palavra cultura, né? As pessoas envelhecem e não querem ninguém oportunando elas. A verdade é essa, né? E existe esse paralelo que a gente tem que sempre observar. Quanto maior segurança, menor liberdade. Quanto maior liberdade, menor a segurança. Então, existe essa discussão, digamos assim, né, dentro da cabeça da pessoa que vai receber o cuidado. Mas a gente vai chamar então de cuidador e cuidado. São os dois lados que estão nesta... Botei um case aqui só para a gente ter uma ideia, né? Uma senhora mais velha e a filha. No caso aqui, os atores são... Quem são os atores dessa situação? A filha como cuidadora e a senhora como cuidada. Bom, o meio mais comum de a gente estabelecer essas conexões é a internet, ok? Existem muitas outras opções também, um pouco mais privadas talvez, né? Mas logicamente, quanto mais privado, mais caro é o serviço, mas é possível fazer. Para você entender um pouco melhor sobre isso, nessa tela a gente coloca quais são os elementos que estão ligados, né, que estão sendo utilizados para que você faça um estabelecimento de conexão ponta a ponta. Você tem desde o Wi-Fi lá na casa da cuidada e da cuidadora, né, que é possivelmente o equipamento que vai ser ligado ao dispositivo de transdução, que a gente diz, né? O que é transdução? Vai pegar alguma coisa analógica de um lado e te dar digital, mas de uma forma que os teus olhos entendam aquela situação lá. Ficou complicado? Não, não tem nada de complicado. Outra palavra que a gente usa muito são transdutores, ok? Nós vamos falar sobre transdutores aqui também. Mas nesse vídeo aqui eu só coloquei rapidamente provedor, botei esse CGNAT porque às vezes isso me incomoda nas redes, né? Tem muito provedor que negligencia informações ou o cliente não tem informação do contrato na mão, não tem nem ideia de que está acontecendo. Bom, esses serviços que nós vamos apresentar, ele passa pela web 2.0, 3.0 e 4.0. Ele está nessas três camadas, né? Ele funciona bem nessas três camadas. E do outro lado a gente fala sobre as conexões 2G, 3G, 4G, 5G. Isso está mais ligado assim à densidade e a quantidade de informações que você consegue receber por taxa de tempo, né? Porque na verdade sempre vai ter delay. Virou digital, existe delay. A maioria das vezes é milissegundos, né? Alguns segundos. E aí, dependendo da rede, isso pode começar a aumentar o que a gente chama de latência. Demora da informação para chegar até você. Ok? Mas isso tudo é para garantir o quê? Conectividade. É isso que a gente quer garantir. Ficou mais bonito assim, né? Conectividade. É isso que a gente faz para você. Esse aqui é o termo de digitalização é um termo que eu gostaria de conversar com mais profissionais da área de saúde. Ok?
Então, a discussão é essa: como a evolução da conectividade está como condição endêmica, dada a pele, né, aos viventes. Ou seja, como que hoje a tecnologia já te oferece e te absorve informações e disponibiliza como dado possível de ser tratado na internet. Tem um conceito aí de blockchain para o serviço de saúde que eu acho fantástico, né? Mas são coisas que estão evoluindo a construção do conhecimento. Mas então eu coloco como essa questão da evolução da conectividade está revolucionando as relações da sociedade. Bom, naqueles dois casos da mãe e da filha, olha, redes sociais elas têm, né? Ou seja, elas também têm vida digital. E aí tem uma situação lá que eu falei no início, que é resistência. Não falei resistência ainda do ponto de vista eletrônico, né? Que também existe, também pode ser falado aqui no canal, mas eu estou falando do ponto de vista da resistência de se desejar e se permitir ter esses serviços. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses serviços. Bom, esses são os 4 elementos biométricos que de certa forma a gente está usando. A câmera é o que permite a cuidadora a receber em praticamente tempo real, né? Ali é praticamente milissegundos, porque a taxa de compressão que se usa hoje, a gente pode falar um pouco mais sobre taxa de compressão H265, né? H264 Plus e H265. Eles garantem uma fácil passagem, né, em baixa largura de banda de informações em redes até mesmo 2G, tá? E essa câmera tem essa questão de observar a cena, o que está acontecendo lá, né, onde a pessoa está, se ela passou ali, porque talvez seja legal botar isso também no vídeo. Se você quiser isso no vídeo, me avisa que eu mostro. Você tem uma timeline embaixo da imagem que você pode mover essa timeline para frente e para trás, e aí saber a pessoa passou ali, não passou. Os pontos amarelos mostram que houve movimentação naquele horário, naquele ponto. Isso facilita muito saber quando uma pessoa saiu, quando uma pessoa chegou, certo? Então, é uma informação importante, né? Verificar o passado, o que aconteceu, se está com alguma dúvida, fundamental. E as câmeras que a gente utiliza, elas também têm áudio. Um áudio bidirecional com boa qualidade. Então, áudio provavelmente é uma das coisas mais difíceis de compactar com qualidade, certo? Por quê? Porque o nível de ruído aqui, lá na rua, lá no mar, né? Estamos a alguns metros do mar aqui, ele é praticamente o mesmo a uma distância muito pequena de onde está se falando. Mas esse equipamento tem uma resposta legal e também tem um fonezinho com uma amplitude boa, né? Se você precisar chamar atenção, ô mãe, tá tudo bem aí? Ela vai escutar, né? Se não escutar, que aí já tem algum tipo de problema auditivo, nós também temos essa solução que é um fone de condução óssea. A gente está fazendo alguns estudos, eu estou com um agora aqui, né? Fiz um teste agora caminhando pela praia, escutando, falando. Eu vou verificar depois como é que o áudio ficou do que eu falei também. Mas o fone de condução óssea, ele ajuda a pessoa a escutar, mesmo que ela tenha deficiência auditiva, tá? Os testes que a gente fez até agora mostraram resultados razoáveis. Acho que dá para investir nisso, realmente, se a pessoa tiver essa dificuldade. Bom, a balança é uma balança Bluetooth com medidas de bioimpedância, né? Então, o que isso significa? Que há uma regulação pelas informações colocadas no aplicativo para o cálculo do IMC. Né? O IMC todo mundo conhece, é o índice de massa corporal. A maioria da população tem uma ideia de onde deve estar posicionada, né? Por valores que são globais. Mas quando você pega ali o gênero da pessoa, a idade da pessoa, a altura da pessoa, né? O peso, altura e peso já são variáveis diretas, mas faz uma conciliação com esses outros valores, você consegue ter uma informação mais precisa, principalmente para um profissional da área de saúde. Por isso é importante falar com o pessoal da área de saúde, para que esse valor possa ser entendido como algo bom. Ele pode ser inclusive colocado como uma perseverança dentro da relação do cuidador e da cuidadora para uma manutenção de um estado, ou para a mudança de um estado, né? Eu estou aqui e quero ir para lá. E aí se ajuda a mudar, por exemplo, hábitos alimentares, né? Que são os mais comuns. Hábitos de caminhada, que são fundamentais, né? Quanto mais velho você vai ficando, melhor é você manter o hábito de caminhada, certo? Isso acho que é bom senso, né? Senso comum, mas
Todo mundo entende isso. O relógio, na verdade, isso é uma pulseira da Mi Band, da Mi Band 6. Por que a Mi Band 6? Por que a gente abandonou os estudos com as outras Mi Band, né? Ah, porque a Mi Band 6 já está trazendo um algoritmo, e isso está dentro das informações dadas pelo aplicativo, né? Dentro dos termos de uso, que você consegue medir também a tua oxigenação, que foi uma preocupação muito grande com a Covid-19, certo? Todo mundo ficou atento ali para essa questão, se o seu índice baixasse 85, 89, aí, né, faltam ainda informações mais claras para os leigos, como eu, né, e outros. Mas, enfim, você pode medir em tempo real, ou seja, você tem um medidor de oxigenação já nele, né? E você também pode programar o app para que essa medição ocorra noturnamente, né? Então a pessoa não precisa fazer nada, o cuidado, né, ou a cuidada, a pessoa do outro lado, a princípio ela não precisaria fazer nada, né? Basta você fazer a leitura depois desse valor no app, né? E essa questão da conectividade que a gente trabalha forte hoje, assim, as informações elas estão aonde? Todas elas, né? Aqui tem um desenho que eu expliquei isso um pouquinho melhor. Aqui são só as denominações, né? Câmeras de áudio e vídeo, pulseira biométrica, fone de condução óssea e balança de bioimpedância. Bom, é aqui. Essa é a parte, a maneira mais simples que as coisas acontecem, né? A parte mais fácil, que é você conectar todas as informações no aplicativo da cuidada, nesse caso a cuidada, né? E a pessoa eventualmente ter acesso a essas informações e ler. Como fazer isso para que ela possa ter de forma online, né? A cuidadora receber isso de forma online através dessa conectividade que se cria. Bom, tem uma questão muito grande aí da resistência, né? Porque como a gente usa aplicativos free, e a gente está validando testes hoje no Ndesk, que é uma plataforma do Google, né? Então tem uma permeabilidade muito maior, né? Muito mais servidores espalhados, onde você precisa fazer uma conexão um pouco mais rápida. Ela acontece de forma mais rápida porque já existem, como o Facebook, por exemplo, como o Instagram, né? Hoje a Meta, no caso, né? A Meta tem servidores espalhados dentro de provedores do mundo todo. Ela mandou o servidor para lá, né? Quem quiser se conectar, conecta aqui nesse cache que a gente diz, né? Quanto mais próximo você estiver do cache, você praticamente está conectado àquela outra pessoa. Essa conexão ficou muito curta, ok? Então, pode ser o celular da pessoa, só que tem que ter a permissividade de rodar alguns aplicativos que também tem termos de uso, tá? Outra solução que a gente está desenvolvendo é essa. Na verdade, ela tem uma única desvantagem. A única desvantagem dela é que ela é estática, ou seja, ela vai estar restrita ao ambiente que a pessoa vive, ok? Se a pessoa sair, o máximo que você vai ter através desse protocolo que a gente desenvolveu com aplicativos free é a posição física através do Google Maps, que a gente faz compartilhamento em tempo real. Isso é bem tranquilo, a gente já testou várias vezes, né? Funciona muito bem. A precisão do Maps, mesmo em rede 4G, podem ficar ali a menos de 10 metros, então é muito bom, né? No entanto, a grande vantagem desse dispositivo é que você garante uma maior privacidade para a cuidada ou para o cuidado, né? Porque ele não vai precisar colocar em xeque as outras informações que ele tem dentro do celular dele, né? Porque o Ndesk, ou essa ferramenta de conexão, existem outras que a gente testou e não gostou muito, sempre em relação à conectividade, né? Elas permitem o acesso total ao dispositivo, né? Então você vai ler o aplicativo e você vai poder também entrar, por exemplo, no WhatsApp da pessoa. Isso há uma resistência maior em relação à privacidade que é entregue, né? E como eu falei, mais segurança, menos liberdade. Mais liberdade, menos segurança. Sempre fica esse ponto. Mas basicamente é isso. E estamos aí abertos para qualquer dúvida. Se você tem perguntas, manda aí. Se você quer contribuir com esse caso, com esse case, né? Esse desenvolvimento da tecnologia parental, se você é, por exemplo, um profissional da saúde, eu diria que um dos investimentos que a gente está precisando, e é sempre uma busca constante, são o desenvolvimento dos SDK. O SDK são os kits de desenvolvimento de software, né, que os fabricantes oferecem de forma gratuita.
Então hoje, se você quisesse, por exemplo, que o seu cuidado tivesse um celular com um único botão, ele aperta o botão e já vem, vamos supor, por voz, se a pessoa é cega, vamos colocar essa condição. O que ela pode fazer? O celular, você vai tocar no celular e o celular vai dizer, você quer ligar, você quer escutar música, você quer, né, uma terceira opção, sei lá. Ela responde por voz e aí vem. Então, ou seja, interatividade por voz é algo que é provido numa solução dessa, né? Então, às vezes, vale muito a pena. Enfim, na verdade, sempre fica essa relação do quanto você vai fazer de investimento ou qual é a tua necessidade atual, né? Então, é isso que a gente tem que, às vezes, entender melhor para que um projeto tenha sucesso nos seus investimentos. Abraço, até mais. Sempre com o apoio do Meteoro.